Olá, nesse vídeo eu vou apresentar os módulos orçamento, pré-venda e venda. Bom, no menu lateral nós podemos acessar o módulo pressuposto, o módulo venda, pré-venda e o módulo venda. Os três módulos eles são na mesma base, então eu consigo converter um orçamento para pré-venda e uma pré-venda para venda. Vou iniciar fazendo um pressuposto e vamos seguir a ordem. Então vamos adicionar um pressuposto. Vamos selecionar o vendedor. Vamos selecionar o tipo. Então aqui eu vou definir se eu estou fazendo um orçamento, se eu estou fazendo uma pré-venda ou se eu estou fazendo uma venda. O orçamento eu vou fazer quando eu tenho o cliente que ele está buscando preço. Então eu vou selecionar o pressuposto. O pré-venda é quando tem um cliente que ele já quer comprar e eu vou só enviar para ele confirmando os dados, confirmando o pagamento, e a venda quando realmente eu já tiver o pagamento e os dados confirmados. Quando eu tiver selecionar orçamento, pressuposto, eu vou digitar o nome do cliente e vou digitar o WhatsApp. Quando eu selecionar pré-venda, eu vou buscar o cadastro desse cliente. Então, pré-venda e venda, obrigatoriamente eu preciso fazer o cadastro do cliente, e pressuposto eu consigo colocar manualmente só digitando as informações. Porque nesse caso, provavelmente eu vou ter só o primeiro e segundo nome e o WhatsApp, que é o meio de contato. Então vamos fazer o pressuposto, vamos colocar o nome do cliente. Lembrando que o WhatsApp é sempre o código do país, o DDD. Vamos selecionar a moeda de venda, então essa moeda de venda é bom que já coloque ela, a moeda que vai terminar o voucher, mas nada impede de mudar depois. Então vamos colocar uma moeda de venda em reais. Se tiver alguma observação, e vamos adicionar os serviços. Então aqui eu consigo adicionar os serviços, ou eu consigo salvar, clico para observação e adiciono os serviços nesse campo. Então adicionar serviços. Esse traslado é um formulário de traslado, nós não vamos adicionar ele agora. Vamos colocar o picape, então vamos colocar, começar com o City Tour, das 9 às 9h30, categoria City Tour, então os serviços eles estão distribuídos em categorias. Vamos colocar o City Tour com destino em Buenos Aires. Um traslado regular, City Tour AM. E aqui está me mostrando a mensagem que o traslado selecionado não está disponível para esse serviço e o turno selecionado não está disponível para esse serviço, porque eu ainda não selecionei esse serviço. Então vamos selecionar o serviço. Note que aqui só vai aparecer os City Tours em Buenos Aires, então vamos colocar o City Tour regular 12 pontos, e ele agora autorizou tanto o traslado como o turno. Se eu colocar sem traslado, ele não vai autorizar, mas agora eu já tenho um serviço, então esse serviço realmente não tem um traslado nesse horário. E o turno é a mesma coisa, então eu tenho que selecionar conforme a disponibilidade do serviço. Vamos selecionar o passageiro adulto, vamos colocar 2. Ele já me dá a sugestão, o preço de venda, R$120. Se tiver um menor, eu vou colocar o Pax menor, e aqui eu vou selecionar a idade do menor, lembrando que eu tenho que respeitar essas idades. Nesse caso não tem nenhum menor. Como é um orçamento, ele vai me pedir quais são as opções de pagamento desse pressuposto, então eu posso colocar Pix, lembrando que não é uma forma de pago, mas é uma opção de pagamento, e o responsável pelo voucher. Vamos salvar. Aqui ele não salvou por causa da data de serviço. Vamos colocar a data de serviço para o dia 2. E vamos adicionar mais um serviço. Dia 2. Vamos colocar um tango agora. Então, a categoria tá como os tangos estão como espetáculo, Buenos Aires, traslado regular, noite, e serviço vamos colocar um madeiro tango executivo.
2 passageiros também, ele também me dá o valor de venda. Valor de pagamento não tem, porque ainda é um orçamento. E opções de pago, Pix, responsável pelo voucher. E vamos salvar. Pronto, já salvei meus serviços, já tenho o orçamento. E agora eu preciso atualizar esse arquivo PDF. Então, antes de abrir o PDF, eu vou atualizar o voucher, aguardar o sistema sincronizar. O sistema está sincronizando. Pronto, agora eu posso abrir o meu PDF. Então aqui eu tenho um PDF de orçamento, a data do orçamento, o vendedor, o nome do cliente e os dados do serviço. E as informações de pagamento. Quando eu enviar isso para o cliente, então o cliente comprou, ele gostou do preço, ele falou assim, não, vou fechar. Então vamos converter isso para pré-venda agora. Então eu venho em editar, eu vou alterar para pré-venda e agora ele me pede, eu já não tenho mais as informações que eu coloquei manual e eu tenho que colocar o cadastro do cliente. Então eu vou fazer o cadastro do cliente. Nesse caso eu já tenho o cliente cadastrado, mas se eu não tenho, eu vou clicar em New e vou fazer o cadastro. Então aqui eu já tenho, vou salvar. E aqui ele já não está mais no voucher de pressuposto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar no menu e tenho que ir na pré-venda, porque agora ele é uma pré-venda, não é mais um pressuposto. Pronto. Então o meu voucher de pressuposto agora é um voucher de pré-venda. E se eu for nos serviços, vai aparecer uma mensagem vermelha. Essa mensagem vermelha quer dizer que eu tenho que mudar esse serviço para uma pré-venda, porque o cliente ele pode fechar somente o tango e não fechar o City Tour ou vice-versa. Então nesse caso vamos considerar que o cliente ele fechou os dois serviços. Então eu vou converter para pré-venda e o tango eu vou converter para pré-venda, tá certinho? Vou sincronizar o meu PDF, espero sincronizar o sistema. Sistema sincronizado, posso abrir o PDF. Então agora eu não tenho mais um PDF de pressuposto, mas eu tenho um PDF de pré-compra. Tenho as informações do cliente, o hotel que ele vai ficar, os serviços, o valor a ser pago e tenho as informações de pagamento. Pronto, já foi enviado para o cliente realizou o pagamento e agora essa pré-venda ela vai ser um voucher de venda. Como que eu faço isso? Novamente, eu vou em editar, vou passar ele para venda. Vou salvar, ele some da tela de pré-venda, então eu tenho que ir na tela de voucher, venda. Já tenho uma pré-venda que era teste, então aqui eu vou clicar, eu sei que é essa porque é na data de hoje, 30/10, e pronto, aqui eu tenho a pré-venda. Notem que o voucher ele ficou em vermelho os serviços, então vamos expandir, porque eu preciso fazer a reserva desse serviço. Quando eu fizer um voucher direto de venda, ele já cria a reserva automaticamente. Mas quando eu crio um voucher ou pré-venda ou pressuposto primeiro, eu preciso criar essa reserva manual. Para eu criar essa reserva manual, eu preciso alterar a data de... eu preciso colocar a informação de quanto o cliente pagou. Então vamos alterar. Por isso que ele não cria reserva manual. Então o valor pago na agência nesse caso foram R$240. Eu vou salvar e vou criar a reserva. Nesse caso é a mesma coisa, vou editar, vou colocar R$610, vou salvar e vou criar a reserva. Pronto. Então, voltando no menu inicial, se eu for na tela de reserva, eu tenho os dois serviços para ser reservado no dia de hoje. E aí segue para enviar a reserva, eu vou abrir a reserva do serviço.
está sincronizando o sistema. Aqui eu tenho o PDF com as informações. Eu vou copiar essa informação e colar no grupo do WhatsApp do provedor. Quando o provedor confirmar essa reserva, eu vou colocar como quando eu enviar essa reserva, eu vou colocar como status de enviada. Quando o provedor confirmar, eu vou colocar confirmado, e aí eu consigo colocar o número da reserva quando tiver uma reserva. Aqui eu consigo colocar quem foi que solicitou essa reserva também. Então, esse foi o módulo voucher, apresentando o pressuposto, pré-venda e venda.